Primeira coisa é, o Bolsonaro... Peraí, a gente corre o risco de golpe agora? Gente, nós estamos, assim, o Bolsonaro... Puta, é que eu não quero ficar fazendo digressão, gente. Essa história tem que voltar em 2014. Tá. Quando a gente surgiu... Mas só pra falar do meu lado, eu tô de fora e só fico aqui no porão fazendo podcast. E eu tô... Sério mesmo, só fico aqui, né? A gente não sai daqui, basicamente é a gente aqui. Amanhã estaremos aqui, Então, depois de amanhã. Não, sempre. Tem live de 8 horas, tem 12 horas, a gente só fica aqui. E quando eu falo em golpe, apesar de eu achar que é uma coisa, claro, é possível, porque já aconteceu em outros lugares, cara, não tem como acontecer aqui no Brasil. Tem? Olha, a democracia... Não, hoje em dia. Não, vamos lá. Assim, primeira coisa, a democracia no Brasil é exceção. A gente tem... Sim, a gente sim. tá na, Você tá falando na do- quinta ou sexta Constituição. Sim. Entendeu? A democracia no Brasil, essa aqui tá durando A história do bastante. Brasil é uma sucessão de golpe. São vários golpes, um Não, atrás do eu outro. sei, eu falo pelo momento atual que, cara, Então, ninguém vai aceitar o negócio. Primeiro a gente tem que entender assim, pra saber se pode ter ou não, você tem que saber se há intenção por parte do autor. Primeira coisa. Isso é óbvio, É. e isso começa desde as manifestações de 2014. Quando a gente convocou a primeira manifestação, logo após a vitória da Dilma, quem vai lembrar? A gente convocou a primeira manifestação, o Olavo de Carvalho ficou embasbacado. Ele achou lindo, nossa, porque a gente botou na época 5 mil pessoas na rua. Lindo. E aí ele convocou uma live e queria marcar reuniões, e quem participou de Olavo? uma... Olavo. Para falar, olha, alguns pedem impeachment, nós temos que ir para intervenção militar e uma intervenção popular. Ele veio com várias teses em 14 e 15, defendendo que fosse dar num golpe de Estado. E ele falava e escrevia cartas para comandantes do exército e mobilizava o Alan dos Santos, mas isso em 2015, isso era 2015, público. 2016. E foi quando a gente E brigou nos chamava, inclusive, pra participar de reunião pra sustentar que a gente tinha que fazer manifestação pra defender golpe. Caramba, cara, que velho doido. o tempo todo. E assim, uma vez a gente acampou na frente do Congresso em Brasília, tem um filme nosso que conta a história. A gente fez um acampamento na frente pra pedir o impeachment. Aí chegou a Bia Kicis, que hoje é deputada, com os doidinhos deles, acamparam do lado. Não, agora é a resistência popular. Eles criaram um movimento lá, nem lembro o nome direito, era tipo isso. E o objetivo deles era no dia 15 de novembro invadir o Congresso Nacional. Até assim, não deu em nada, óbvio, mas eles sempre tentaram isso, o Olavo sempre falou isso. E o objetivo deles sempre foi isso, porque eles acreditam na ideia de subversão popular e derrubada da estrutura que eles chamam de um estamento burocrático. São as teses do Olavo, que acho que não vale a pena de ficar entrando em detalhes, mas a turma deles, isso tá totalmente documentado, tem vídeos na internet, aos montes, eles sempre operaram com isso. O Bolsonaro ganha a eleição e muita gente achou que, ele vai governar com o Guedes aqui, com o Moro, vai governar com os partidos também. Não, ele botou no coração do governo dele gente ligada ao olavismo. E todo mundo que duvidou se ferrou. Militares que bateram de frente perderam. Todas as alas que bateram de frente com eles perderam. A ala ideológica que envolve a família e a turma do Olavo sempre ganhou as disputas. Que é o rapaz internas. do símbolo É lá. o cara do OK, o Felipe G. Martins. Toda essa turma, ela é importante. É a turma que colocou aquele nazista que ficou... Lembra? Mas o Felipe G. Martins, ele tem essa... Você acha que ele também tá por trás dessa Claro, tese? ele é o núcleo duro do olavismo. Ele é o representante do Olavo lá dentro. Ele é como se fosse um cara que tivesse Quando estiver saindo do trilho, ele... A procuração do do Olavo pra isso. operar. Ele é o operador do Olavo lá dentro. E esses caras tocaram o governo com o intuito de não sair do governo. Porque esses caras, só pra você ver, as teses que eles acreditam, eles acham que a democracia liberal é uma mentira. Eles se aliam publicamente com os populistas que trabalham com subversão de democracia, seja na Polônia, seja na Hungria. Eles são da turma do Steve Bannon, que, veja só, são a favor de um golpe de Estado nos próprios Estados Unidos. É a turma que invadiu o Capitólio quando o Trump perdeu a eleição. Então, assim, eles estão fazendo isso, eles discutem isso, eles fazem reuniões pra tratar disso. A casa do Alan dos Santos já foi local pra reunião entre pessoas que eram assessores de diversos gabinetes de deputado bolsonarista pra tratar disso. Pegaram no celular do Alan dos Santos, quando foi apreendido, que o objetivo deles era insuflar as pessoas, por causa das medidas de restrição, a atacarem prefeitos e governadores. Aquela reunião que o Moro vazou, que envolvia o Bolsonaro, que o Bolsonaro tratava em parte disso, é que o objetivo central sempre foi esse. E quando o Bolsonaro foi a primeira manifestação, dia 26 de maio de 2019, uma manifestação governista, a gente foi contra e cancelaram o MBL acabou naquela época. A gente falou, eles querem dar um golpe, foi por isso que derreteram o MBL. Assim, o MBL... Calma aí, ele tá falando de forma irônica. O Renan acha que tá todo mundo... Calma, cara. Quando ele fala assim, acabou o MBL derreter, é uma ironia, claro.
Não, porque eles disseram que a gente Foi acabou... quando na- a gente rompeu definitivamente com o o bolsonarismo, governo. porque eles cobraram que a gente participasse de uma manifestação que defendesse o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso. Aí a gente falou, mano, vocês estão loucos? A gente tá defendendo a reforma da Previdência, vocês estão querendo fechar um Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, e aí foi na época que eles falaram, não, então vamos destruir vocês. E nisso tem uma semelhança muito grande da mentalidade bolsonarista com a mentalidade petista. Eles são hegemônicos, eles têm que ser a única força política, a única liderança política dentro do espectro político deles. O PT sempre teve mais preocupado em destruir outras lideranças de esquerda que pudessem se sobrepor ao Lula do que em fazer enfrentamento ao PSDB. Né? O PT, quando ele demitiu a Marina e falou que a Marina defendia banco porque o vice dela era da Natura, tava tentando destruir a reputação dela. Mesma coisa com o Ciro, mesma coisa com todas as outras lideranças de esquerda que tentaram ascender com o Lula. E o Lula sempre apoiou gente sem carisma e sem graça que não tinha a menor capacidade de superar ele. Era o Haddad, era a Dilma, era sempre gente sem expressão. O Bolsonaro é exatamente a mesma coisa. Ele tá muito mais preocupado. Você vê o Eduardo Bolsonaro, você vê o Carlos falando muito mais de MBL, falando muito mais de Moro do que falando de esquerda, porque o verdadeiro inimigo dele é a dissidência interna, é stalinismo puro, é assim, a preocupação maior é perseguir lá O Trotsky. o Trotsky. Por isso que eu falei que eu sou o Voltamos Trotsky. ao É destruir a dissidência interna. E o Bolsonaro, pra mim assim, amanhã não vai ter golpe. Não vai ter um golpe de Estado amanhã. Não é momento, ele não tem essa mobilização. Eu quero ele, que depois vocês me expliquem como que se dá um golpe aqui no Brasil. ele não tem essa O que tem que fazer? Ele não tem essa intenção, mas Não tem essa intenção pra amanhã. Não, pra amanhã. Ah, Eu não tá. sei. pra Kim. amanhã, não. Você pra tem essa amanhã- certeza? Eu vou Ele parece que não dividir tem aqui, essa- não sei. Não, mas para amanhã eu acho que não tem. Mas eu acho que É um inevitavelmente. balão de ensaio. Eu acho que inevitavelmente ele vai tentar dar um golpe de Estado. Por quê? Porque ele sabe Ele perde a que a eleição, ele sabe que perde. alternativa dele ao sair do poder é a cadeia. O Bolsonaro saiu do poder, perdeu o foro, Ele não falou que ele só sai... perdeu, eu mordo. Deixa eu falar outra coisa. A alternativa dele é a cadeia. Se ele perde a eleição, se ele sofre impeachment, ele vai preso no outro dia. Como o Pazuello tá agora sofrendo ação penal, vai ser preso já. Perdeu o foro privilegiado, o Bolsonaro tacou o pé na bunda dele, vai embora. Isso é Eles possível se jogam se ele tá bolso- desesperado. O Bolsonaro tá Ele desesperado, é os filhos. Ele sabe que ele era o chefe da quadrilha da rachadinha e ele sabe que o governo dele conduziu uma política criminosa na pandemia. Só explica por que ele não é preso agora. Ele não é preso agora porque ele não pode ser investigado por crimes cometidos que são estranhos ao exercício do mandato, a imunidade presidencial. Se ele mata uma pessoa antes do mandato, ele não pode ser denunciado por isso. Assim, da mesma coisa da rachadinha. Ele saiu da presidência da República, ele tá preso. O Ministério Público já apresentou prova que era gente do gabinete dele que operava, que o Queiroz foi nomeação dele, que a ex-mulher foi nomeação dele, que depois quem substituiu os líderes da esquema de rachadinha foram os assessores dele, que quem sacava os salários no início, lá 20 anos atrás, eram os assessores dele. Não, e assim, tem que ser muito burro pra achar que não. Porra, o filho mais velho faz esquema. O filho do meio era funcionário... faz esquema. O filho mais... o número 3 é funcionário fantasma do Roberto Jefferson. A ex-esposa dele operava rachadinha. A esposa dele atual tem cheque, tem umas histórias... Só que ele é limpo. Aí as pessoas falam, não, todo mundo... Por que não chega no Bolsonaro? Isso é muito importante deixar claro, porque isso é o que o gado mais fala. Ah, o filho dele não é ele. Não chega nele porque não pode. Não pode. Toda vez que cita o nome do presidente em qualquer coisa, tem uma conversa lá do Flávio. Pai, sabe aquele dinheiro de propina? Travou. Eu depositei Trava. agora. Não pode mais mexer enquanto ele for presidente. E ele sabe que ele vai perder. Você quer ver uma coisa? Pra quem tá em casa, vamos transformar uma linguagem popular. Só pra fazer um resumo do meu raciocínio. Para pra pensar. Se a alternativa ao sair do poder é ser preso, por que você não vai tentar dar um golpe de Estado? Ele já vai ser preso. Exato. Você vai ser preso de qualquer jeito. Se der certo, você Mas ficou. aí eu vou fazer o advogado do diabo. Mas ele não tem poder suficiente pra fazer um arranjo pra não ser preso e Depois que safar? ele perde a caneta presidencial, não tem arranjo que ele Não faça tem. que ele Não, consiga mas segurar. ele pode fazer o arranjo. E aí entra as hipóteses. Ele pode fazer uma demonstração de força e tentar fazer uma composição com o próprio STF. Ele pode vamos ser claro, assim como ele se compôs pro Lula pra ajudar o próprio filho a ajudar o Lula, ele pode se compor com o Lula novamente. E o Lula comporia com o Bolsonaro numa Você boa. acha? Numa boa. Gente, o Isso PT... ia ser bizarro pra caramba. Os caras são Vilela. pragmáticos, Não, velho. mas mais Cê do que é isso, louco. o PT votou pela recondução do Aras agora. O Não, PT é favorável a com o botar PMDB. o... O PMDB, o Temer, fora Temer, é o golpista, é o traidor. O PT tá com o PMDB em um monte de lugar. O PT faz o que precisa ser feito. O
PT não tem. O PT não, E o PT Bolsonaro também, o faz o que PT não precisa tá ser feito. ligando. São O dois lados da mesma moeda. É, e o PT só quer voltar ao poder. Mas só pra gente não perder a O gancho linha do golpe. O lanche do golpe. Tem cenário pra isso? Olha só. Porque tem que ter um pouco de apoio popular. Pelo menos um pouco. Assim, a tese deles, eu sei que eles estudam muito Lenin. O Olavo Botelho para estudar Lenin. Quando foi dado o golpe na Revolução Russa, não tinha apoio popular nenhum, na verdade. Não? Não, foi uma pequena vanguarda que tomou o poder. É possível fazer isso hoje com internet e tal, o mundo isso que eu global penso, conectado. Quarteladas estão desaparecendo, mas elas ainda existem. E existe a tese que eles chamam de tese húngara, que é você destruir a democracia, você vai sufocando as outras instituições, você vai aparelhando. Foi o que foi feito na Venezuela, foi o que foi feito na Hungria. Venezuela Venezuela foi pela esquerda, foi devagar, foi na manha, mas começa aparelhando, especialmente exército, o aparato de investigação do Estado, porque foi aí que você começa a construir. Porque no fim do dia, a democracia ela é um consenso. A gente consensua que existe um pacto social entre nós e tem a democracia. Mas no final, quem tem o porrete manda. Porque é a regra da humanidade. Quem tem o porrete acaba mandando no final. O Talibã chegou lá e ninguém falou, mas a nossa democracia... Não tem. Ele tinha um porrete, ele manda. E ele vai fazer o que ele quer. No final do dia é isso. Aqui no Brasil... Só uma coisa, onde é que fica o banheiro aqui? Aqui, ó. O que que grandes cagar? populistas... Não. Ah, tá. Se fosse também, você não ia falar. Não é tão óbvio. É que nem A o gente vai golpe. cronometrar seu tempo. A gente vai É cronometrar. que ele demora um pouco pra achar também. Tem luz lá? Tem. Olha o rego dele aparecendo. Você viu que coisa ridícula? Nossa, levanta essa... Nossa. Continua aí, Renan. Você tem que começar aparelhando Forças Armadas, aparato investigativo do Estado. Ué, não foi isso que o Chaves fez? Foi. O que o Bolsonaro fez? Não, aparelha a PF, aparelha as Forças Armadas, Os três troca o chefes comando. das Forças E tá Armadas todo mundo com ele. pediram demissão no mesmo dia. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. O chefe do Exército, o chefe da Marinha, o chefe da Aeronáutica falaram, não dá. O Moro Estamos saiu fora. quando ele aparelhou a Polícia Federal. O Bolsonaro aparelhou a PF e não pediram impeachment Ele dele chegou nessa até a época. falar minha PF. A minha Sem PF. ato falho. Como a ABIN tá aparelhada, a Polícia Federal tá aparelhada, aí ele aparelha as Forças Armadas. Saiu pesquisa hoje, 30% dos policiais brasileiros são favoráveis a participar de um golpe com o Bolsonaro. Porque grupos de WhatsApp bolsonarista com policial é o que mais tem, mas faz tempo. Eu já tive em vários, que tinha um monte de policial bolsominion. É uma realidade. Então, assim, o Bolsonaro tá fazendo um receituário que é um receituário hegemonista e golpista. Esses caras, pra conseguir dar golpe, em geral, precisam estar populares. E o Chaves era popular. Mas era muito popular. Exatamente. O Bolsonaro não é. Por isso, pânico. Porque ele não é popular. Você consegue esgarçar... Eu acho que no plano deles era que ele ia estar ainda ascendendo a popularidade. E Vilela, o que aconteceu? Ano passado ele deu auxílio emergencial e a popularidade dele subiu. Ele falou, é isso! Eu vou fechar com o Centrão, não preciso governar. Eu dou a chave do governo pro Centrão. Eu vou comprar as pessoas dando uma grana, eu estouro o teto, quebro a economia, e é isso que o Paulo Guedes fica fazendo, que o Paulo Guedes trabalha pra estourar o teto e fica dando desculpa pros pilantras do mercado financeiro que operam com o Paulo Guedes. E o jogo que segue, e vamos levar. E o Bolsonaro, enquanto isso, aparelha essas instituições. Então, ele tá num grau de aparelhamento que é alto. Então, se for olhar assim, a democracia brasileira é uma democracia que tá ok? Não tá. Ela tá mais doente do que ela tava com o PT. Isso é nítido. A gente tem um legislativo comprado, o Supremo, quando precisa operar com o Bolsonaro, o Supremo opera com o Bolsonaro, uma parte do Supremo briga com ele, como é o caso do Alexandre de Moraes. Por exemplo, ele briga com o Alexandre de Moraes, mas o Fux tá ajudando o Bolsonaro agora a dar calote em precatório. Agora, semana passada, o Fux tá ajudando o Bolsonaro a dar calote de coisa de 50 bi em precatório. Então por que ele é... Será que ele é contra o STF mesmo? Então, e outra, a tese dele, qual era isso aí a gente pode até puxar uma coisa mais simples. A tese dele era, sou contra bandido. Quem é o cara que mais solta bandido? Gilmar Mendes. Você nunca mais ouviu falar nenhum bolsonarista falar mal do Gilmar Mendes. Não Nem falam. do Toffoli. Nunca mais, assim, foi esquecido. Gilmar Mendes foi esquecido por essa galera. É como se ele não existisse. O Toffoli é um aliado de primeira ordem deles. O Gilmar também. E o Gilmar é outro que tá operando pelos pecatórios agora. Então, assim, é a Red Pill que o gado não... Eles adoram falar em Red Pill. Eles não falam. Porque são as contradições internas de um projeto de poder que é golpista, que é corrupto e que vai nessa linha. Então, assim, a gente fica avisando... Então, vamos lá. O que é um golpe? Se amanhã acontecesse um golpe, o que ele vai fazer? Assim, muita gente tá discutindo o que será feito amanhã.
pode ter gente, por exemplo, em Brasília, eles vão ter um contingente muito grande de gente que foi levado, seja com caminhoneiro, agro. Pegaram agora o cara da ProSoja, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, que é um retardado. E a ProSoja é uma associação que recebeu já milhões e milhões e milhões de reais. Tem uma matéria do Antagonista hoje falando disso. Esse cara tá bancando ônibus, bancando comida pra galera que tá indo pra lá. Por que você precisa... Quem vai ficar um dia só numa manifestação em Brasília que né, precisam bancar sua comida? Gente indo de trailer pra lá. Há, na parte dessas pessoas que foram iludidas, pequenos comerciantes, agricultores, idosos em especial, aposentados, a ideia de que eles vão ficar lá e fazer uma revolução com o presidente, o exército vai se unir na hora H, são umas pessoas iludidas. Elas podem fazer caca? Seres humanos fazem besteira. Agora, assim, já vi gente comentando, gente que fala com o exército, gente que a gente conversa. Periga dessa galera aglomerar em volta do STF, falar a gente não sai daqui, enquanto o Toffoli não... Sei lá, enquanto o Alexandre de Moraes não sair, a gente não sai daqui. Gente querer tacar pedra. Gente, um exemplo, rolar algum tipo de conflito, alguém morrer, virar um mártir, você insuflar mais as pessoas. E eles contam com uma coisa que é a grande verdade. Alguém aqui no Brasil tá disposto a dar a vida ou lutar pelas nossas instituições? Esse é o problema. Ninguém vai fazer Ninguém. isso. A gente não tá acostumado. Não tem nem história da gente essa garra e falando, não, os meus antepassados lutaram. Exatamente. Exato. Exatamente isso, Vilela. Alguém quer salvar o nosso STF? STF é ladrão. Não, STF é ladrão de corações. Eu amo o STF. Meu Deus do céu. Quase. Não, você falou fez já. ladrão de corações. Eu nem te conheço, velho. O STF é ladrão de corações. Eu amo eles. STF é... Um abraço, mestre Fux. Caralho, mano, o que eu fiz agora? Filho. O STF, o Congresso Nacional, em grande medida, é privilégio e corrupção. Então ninguém quer defender. Então o Bolsonaro conta com isso. Que as pessoas não vão defender a democracia, porque o que elas chamam de democracia é algo que as pessoas se veem enganadas também. O sistema nosso é podre. É uma abstração e as pessoas não se apaixonam e nem defendem abstrações. As pessoas se apaixonam e defendem pessoas. Quem que é o símbolo hoje da defesa da democracia? Não, mas as pessoas se apaixonam, defendem coisas como um time ou uma religião, que é uma abstração também, mas é muito mais palpável, né? É que mexe mais com paixões imediatistas. Coisas. Eu acho que isso tem a ver até com o fato do Congresso Nacional do Brasil ser algo muito grande, longe das pessoas, fisicamente longe das pessoas. Isso é um problema. E é também. algo que Tá é lá muito em Brasília, complexo, você não entende. Quando você fala de futebol, é fácil. Esse cara tem que jogar a bola no gol desse lado. É muito fácil de você entender. Agora, quando você fala de lei, comissão, emenda, puta, aí volta, aí começa a ficar complexo. E às vezes, né, o brasileiro, nem por culpa dele, mas tem que gastar energia com o seu ganha-pão. Não necessariamente entendendo o processo político. A gente precisa lembrar que a gente tá num país extremamente pobre, né? Muito pobre. Às vezes as pessoas não têm consciência disso, que vive numa bolha de classe média. Mas a gente tá num país em que 80% da população é diariamente pensando em como sobreviver. O cara tá pensando como que ele vai comer no outro dia. É extremamente pobre. Nossa, fui em capitais ao redor do Brasil que... Cara, é um negócio Mad Max, assim. O cara coloca 3 grades na janela pra não ser assaltado num cubículo que ele mora de madeira. É um negócio... Mas na prática, pode acontecer tudo como pode não acontecer nada. Mas o intuito do Bolsonaro é que algo aconteça. Até porque tem um ponto, você não mobiliza... O Bolsonaro com certeza joga na bagunça. Ele quer que tenha quebra-quebra, ele quer que alguém morra, ele quer que alguém saia ferido. Ele quer um pretexto... um fato. Ele do quer lado um dele, pretexto... do lado dele, claro. Ele quer um pretexto pra jogar na bagunça. Vamos colocar aqui, porque esse vídeo isso daqui tá sendo ao vivo e pode ser que aconteça amanhã. Se acontece um fato desse... Ele pra mete bem uma ou pra garantia mal, da lei e ordem. Ele tem a GLO, que é justamente ele botar exército na rua. Fala, ó, Que é o tá sonho vendo o dele. que aconteceu? Ó, eu vou ter que fazer alguma coisa. É isso? É isso. Vamos supor que foi esse... Fazer uma digressão, vai. Vamos fazer uma digressão. Foi um monte de senhor de idade lá pra Brasília, confuso, acreditando em notícia falsa, foram enganados. Gente que os familiares estão alertando, o que você tá fazendo na sua vida? Eu tenho vários amigos meus que estão acontecendo isso. Meu pai foi pra Brasília num trailer. Meu pai tá louco. Tem cara que... Meu pai não quis tomar vacina. Meu tio... Nossa, cara, que eu mais ouvi disso. Meu Posso pai não falar? quis tomar No vacina. prédio da minha avó, uma senhora morreu porque ela não quis ser entubada. Porque ela acreditava que ser entubada... eu não vou dar muita especificidade, senão, enfim. Mas ela caiu em fake news de WhatsApp e o médico falou, se você não for entubada, você vai morrer. Eu não quero ser entubada. E morreu. Então Isso assim, tem- cara... Então o que acontece? Essas pessoas foram pra Brasília, elas estão completamente entorpecidas por um discurso malucado. E elas chegam lá, Não, e aí são...
Alguém, vamos invadir, eu só vamos puxei- entrar. Eu só vamos- puxei um exemplo aqui. Meu tio, eu amo meu tio. Eu fui criado, mano. Caralho, meu tio me afogou na piscina. mano. Nossa! Me colocou na. Que, mano, nossa, eu amo meu tio, ele me Amo, afogou. me é. afogou, me criança, afogou é. na piscina, me colocava lá em cima da mesa de bilhar que eu não conseguia descer e eu começava a chorar. Ah. Muito gente fina, que gosta de mim, que me apoia, tal, votou em mim, fez campanha em mim, pegou o metrô, disparou. Olha o que ele me mandou. Terça-feira será votado o projeto de lei que disponibiliza 25% do território brasileiro para venda aos estrangeiros. Cobre o do Arthur Lira para não deixar isso passar. Aqui um dos principais motivos pelos quais o Xandão ter silenciado Bob Jeff. Viralizar Brasil. Exijam a retirada desse embaixador maldito Xing Ling de nosso país. Ele já foi expulso da Argentina. Vejam o que fizeram por lá. Partido Comunista Chinês e o Foro de São Paulo. Meu tio perguntou: Kim, tem fundamento esse comentário? Meu Deus do Meu céu. tio, Tá com um cara. negócio na Faltou tua ele- cara de novo, O cara. quê? Que O negócio na microfone. cara. Ah, eu achei que era alguma coisa. Cara, faltou alienígenas aí nesse Mas contexto. é isso. E as pessoas vão, e essas pessoas podem ir num efeito manada, igual torcida de futebol. Vamos entrar, vamos invadir, vamos entrar. Em Que nem 2013, aconteceu lá no No Capitólio? No Capitólio, cara. exato, como aconteceu no Brasil em 2013, tentaram invadir o Congresso em 2013. Ah, é verdade. Mas era mais molecada. Essas pessoas invadem, a polícia legislativa. Não, merda. invadiram. Em 2013 invadiram. Quebraram, é. E aqui, pode ser que tentam invadir o Supremo, alguém vai lá, pá, dá um tiro, morreu alguém, mártir, aí o Bolsonaro, o povo quis fazer valer sua voz, não vamos não. Gente, pelo amor de Deus, invadiram o Congresso americano e teve morte. É. Imagina o Brasil. Gente, A gente não tá falando de nada distante do que aconteceu na democracia mais séria e sólida do mundo, que é a americana. Aconteceu agora lá. Caralho, E os caras, e mais, Se der... Mano, pode dar muita merda. pode, assim como pode não dar nada, mas assim, os ingredientes, o lance é o seguinte, os a ingredientes... gente conversou hoje com vários governadores. E os E governadores aí? estão preocupados que, assim, tem estado que chega a 50% da polícia que queria participar da manifestação. Caramba. 50% do efetivo do cara queria participar da manifestação. E aí o efetivo... E aí o efetivo puto com o governador, porque o governador falou, não vai ter ninguém de folga no dia da manifestação, vai estar todo mundo da ativa, então ninguém pode participar. E o cara puto por causa disso. Caramba. A situação, ela, assim, os ingredientes pra dar merda existem. Existem. Se eu fosse listar os ingredientes, estão todos aí. Agora, vai dar merda? Pô, não sei. Mas assim, o Bolsonaro quer colocar os ingredientes na mesa e talvez ver assim, vamos ver se dá combustão espontânea. Haja destino, faça algo aí. E pode ser que dê. Não duvido nada. Então, não... Agora, vamos fazer uma digressão maior ainda? Vixe, O que acontece com vocês? Se tiver um golpe. Mano, posso falar? tamo fudido. Vocês vão... Nós vamos Cara... Tamo fudido. A gente vai... porque Nós assim... somos os primeiros. Não, outro dia a gente Não tava... sei se os primeiros, mas Outro tá dia, na lista Outro do... dia a gente tava até brincando no MBL News, falando qual que seria o time da pelada da cadeia do Bolsonaro. Fala aí. Posso falar uma coisa? Nando Moura, vocês... Você que Se tinha tiver montado. golpe, quer apostar quanto? E gente grande da esquerda fica solta. Uhum. É, E e nós a gente é ficamos preso. Sim, com apostar? certeza. Não tenho Com dúvida, não. certeza.